Olá, aqui é o professor Piscine, estamos começando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago aqui para você lições, dicas e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Lembrando que este nosso podcast aqui são sempre reflexões para que a gente possa pensar juntos aí e encontrar saídas para que você consiga vencer. Lembrando também que esse vencer não significa só vencer no final, mas significa que você vai vencendo dia após dia os desafios que você tem no seu dia. Você tem que vencer esses desafios para que você consiga ir caminhando até conquistar o seu objetivo. Beleza? Tranquilo? Tema do nosso podcast de hoje: como ter uma lista de tarefas que realmente funciona. Eu gosto muito de lista de tarefas. Elas me ajudam a me organizar, a ter tudo certinho. E nesse podcast aqui a gente vai falar, listas de tarefas. Se você não usa listas de tarefas, talvez está perguntando, professor, mas o que é lista de tarefa? Isso é bom? Como é que é? Vou dar um panorama geral. Acredito que muitos de vocês já conhecem, mas vou dar um panorama geral. E como que você vai fazer com que as suas listas realmente funcionem? Não uma lista, mas como que você faz para entrar em ação? Porque as suas listas de tarefa, elas não podem estar ali só para você olhar. Tem uma lista de tarefa. Não importa, o importa é você agir. O importa é você colocar a mão na massa, você fazer a sua parte para conseguir conquistar o seu objetivo. Beleza? Por que eu escolhi esse tema? Esse é o principal. Porque eu tenho lista de tarefa, tanto que eu estou gravando esse podcast, até antes de gravar aqui, eu estava olhando a minha lista, porque eu tenho a lista dos projetos e aqui do Piscinecast eu tenho as listas do que eu tenho para gravar. E aí eu estava até pensando a respeito disso, porque eu uso listas de tarefa, já vai ter uns 5, 6 anos que eu comecei a usar mesmo efetivamente as listas de tarefas. Até então eu não tinha, eu deixava a minha vida meio que no automático, E aí, o que acontece? Eu não sabia o que eu tinha para fazer. Eu até falei no último podcast, eu falei sobre você ter a lista de tarefas que ajudem você a entrar em ação. E quando você não tem muito certo o que você vai fazer, você acaba só fazendo o que vai surgindo. Hoje surgiram vários problemas e você faz os problemas e você deixa de fazer o que realmente importa, que é ir atrás do seu objetivo. Isso mudou muito. O que mudou minha visão foi o livro do Stephen R. Covey, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, onde ele começou a falar disso, de listas de tarefa, que no caso lá ele chama de 3 rochas, das grandes rochas que você vai utilizando como um sistema de atividades que você faz que te levem a conquistar o seu objetivo. Isso deu uma mudança drástica na minha vida, porque pensa no seguinte, além do meu trabalho como professor na rede municipal de ensino, eu tenho também agora o projeto Estudar e Aprender, tem o Método 5, que é o curso, tem agora o Piscinecast que eu estou dando conta. Então são projetos paralelos que eu preciso, na verdade, ter várias listas para eu poder identificar. Estava até, mais uma vez, pensando hoje, porque hoje foi bem corrido, e na minha lista de tarefa eu tinha várias coisas. E eu vou passar aqui para você as dicas para que as coisas aconteçam. E eu estava olhando e falei, cara, mas será que eu vou dar conta de tudo isso? E agora eu estou terminando as últimas coisas que faltam da minha lista. Algumas não consegui porque eu tive que fazer algo e aí os contratempos acontecem, Eu acabei deixando de fazer, então eu já coloquei na demanda para durante a semana. Eu vou organizando de uma forma que eu dê conta de tudo na semana. E é isso. Professor, mas e aí? Você sempre está trazendo livros pra gente, então hoje vai ser só um bate-papo de algo que você usa no seu dia a dia? Na verdade, não. Para tentar otimizar ainda mais as minhas listas, além desse livro do Stephen R. Covey que eu recomendo para você, tem um livro chamado The To-Do List Formula. Esse livro é só em inglês, tá? É um livrinho bem simples. Você tem o básico, eu leio em inglês, consigo compreender bem. Se você tem o básico do inglês, você vai conseguir entender bem esse livro, tá? O autor é o Damon Zahariades, ou Zahariades, vai da pronúncia. Mas To-Do List Formula, o link está na descrição. Se você está no podcast, está na descrição do podcast, está na descrição do YouTube, está na descrição de onde você está ouvindo ou vendo este podcast. E ele traz muitas dicas legais para otimizar a sua lista de tarefas e algumas reflexões para ajudar nós termos uma lista de tarefas que realmente funcione. Beleza? Já sabemos do que se trata o tema. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é por que as listas de tarefas são tão importantes? Então, ele coloca aqui,
Uma lista de tarefas que realmente funcione ajuda você a ter controle ao longo do seu dia de trabalho. Você sabe o que precisa fazer, quando fazer e como fazer. Eu falo muito disso quando eu falo para o pessoal montar estratégia de estudo. Porque, assim, as estratégias de estudo, que na minha área é aprendizagem, né? Apesar de que no Piscinecast é mais desenvolvimento pessoal, mas na minha área de aprendizagem eu usei muito esse conceito de listas de tarefas. Isso é um conceito também retirado do livro A Arte de Fazer Acontecer, que é do autor, me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro do autor, mas é relacionado à organização. E é exatamente esse o ponto. Você precisa saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Senão você fica perdido. Se você não sabe o que você vai fazer, você vai só dando conta das demandas que vão surgindo. Se você não sabe quando fazer, você também não vai ficar perdido no tempo. E se você não sabe como fazer, não adianta, né? Você está lá com o horário pronto, você está com a atividade para fazer, mas você não sabe como fazer, você vai perder tempo. Então a lista ela prepara você mentalmente. É uma mentalidade que você vai construindo em cima das listas de tarefas. E ele coloca aqui, uma lista de tarefa, ela torna o seu dia menos caótico. Né? Quando nós falamos em caótico, a gente sempre vem uma ideia de que as coisas estão acontecendo e eu não tenho controle. Então vamos partir desse princípio. Apesar da palavra caos, né, no sentido caótico, ela teve vários outros sentidos, mas vamos partir desse princípio, que caos é algo que você não controla. Então, se a sua vida está descontrolada, você não dá conta disso, daquilo e tal, você não sabe o que você está fazendo, parece que o tempo todo você só está resolvendo o problema e não está progredindo, a lista de tarefa vem para te trazer isso. Você vai percebendo ao longo do nosso podcast aqui que a lista de tarefa não é ela por si só, ela é uma ferramenta. Eu sempre trago ferramentas aqui. O ponto é você que tem que agir. E a lista de tarefa vem como essa ferramenta para tornar o seu dia menos caótico. Lembrando, professor, mas eu uso a lista de tarefa e o meu dia é caótico ainda. Talvez você que já tenha contato com a lista de tarefa. Mas a questão é, a ferramenta não faz o trabalho sozinha. Não dá para você esperar que a ferramenta resolva. Eu falo muito isso até no curso, né, no método 5. Eu falo, olha, você está no método 5... Entende uma coisa, eu tô aqui para orientar, eu tô aqui para ir com você, mas não tem como eu estudar por você. Infelizmente não tem como eu fazer isso. Depende de você entrar em ação, mas eu tô aqui para te ajudar. E a ferramenta é isso. A ferramenta está para te ajudar, ela te mostra, ela te orienta, ela facilita esse processo mental que você tem de tomada de decisão, mas vai depender de você entrar em ação, da sua vontade, da sua força de vontade. Isso é muito importante, eu falo muito de força de vontade. E ali ele coloca uma lista de tarefas sólida. Né? O que é sólido? Algo robusto, algo que não se desmancha com facilidade. Revela suas prioridades no dia baseadas em importância e urgência. Então uma boa lista de tarefas você sempre vai dividir nessa divisão básica. O que é importante, o que é urgente. Sempre que a gente fala em algo importante, é aquilo que você coloca acima de qualquer coisa. Aquilo que você deseja conquistar, aquilo que você colocou como meta e objetivo na sua vida. Então vamos dar um exemplo aqui. Se você colocou como objetivo emagrecer, talvez o que é importante para você é a sua dieta, ir à academia, fazer mais atividades físicas. Se você colocou como objetivo de vida terminar o seu mestrado, o que é importante para você? Ler as obras necessárias, escrever, participar das aulas. Se você colocou como objetivo de vida passar em uma prova, o que é importante para você? Estudar. E você entende? São coisas que você escolhe como importante na sua vida. Você fala, não, isso aqui é importante, eu tenho que fazer isso para conquistar aquilo. É uma questão de lógica. Eu faço isso e conquisto isso. Ele vai me levar a esse caminho. Urgente são coisas que você precisa fazer naquele momento porque algo vai depender. Então, por exemplo, você tem como uma coisa importante no seu dia, estudar para o seu concurso. Mas o que acontece? Cortar a luz da sua casa. Estou dando um exemplo bem drástico. Por quê? Porque você esqueceu de pagar a luz, não sei, você deixou a conta na gaveta, você não viu. O que você tem que fazer? Você não vai poder começar a estudar. Porque você precisa da luz, está meio escuro, você precisa da internet. Então o que você tem que fazer primeiro? Você vai ter que primeiro pagar a conta, pedir ligação para os caras acelerar e poder ligar a sua luz. Isso é uma atividade urgente.
porque algo pontual precisa ser resolvido. Então você precisa de urgência para resolver isso. Você nunca pode confundir as duas coisas, importante com urgente. E você nunca pode ficar só fazendo coisas urgentes, né? Porque aí tem alguma coisa errada. Então você não está tendo um bom domínio da sua vida, no sentido não da sua vida profissional, da sua vida de maneira bem geral. Você não está conseguindo controlar as coisas, então elas vão acontecendo. Por isso que eu falei, parece que você está o tempo todo só resolvendo problemas. E aí você não consegue ter o domínio. E você tem que aprender a separar. Muitas pessoas fazem as coisas alegando que elas são urgentes, quando na verdade não são, né? Vamos dar um outro exemplo. Digamos que você chegue e você está lá, você fala, não, o que é importante para mim hoje? Estudar. Aí você vê lá que, por exemplo, cortaram a sua TV a cabo, que é uma coisa importante, você gosta de... Mas você fala assim, cara, eu vou ter que ligar lá, vai dar um trabalho, digamos que você não precisa ligar, mas você tem que ir no lugar lá para poder resolver um problema. Você fala, não vou fazer isso, porque o importante para mim é estudar. Depois que eu estudar, isso não significa também que você deixa de fazer aquilo, mas você fala, depois que eu estudar, aí eu vou resolver isso que é urgente, que é a minha TV a cabo. Eu estou dando um exemplo da TV a cabo, mas você começa a pensar nas coisas e nas escolhas que você tem durante o seu dia. Muitas vezes a gente alega que uma coisa é urgente, preciso resolver isso agora, mas é procrastinação, para não fazer o que realmente importa. Aquilo que você deseja. É uma reflexão, você tem que pensar a respeito disso. E aqui ele joga uma coisa importante, né, que eu acho que é o mais importante, e eu gostei muito quando vi isso no livro. Ser produtivo não significa ter uma lista enorme de tarefas. Não é sobre estar ocupado, é sobre estar focado completando as suas metas. Talvez você chegue e fale o seguinte hoje, professor Piscini, mas na minha lista de tarefas só tem uma coisa. Só uma coisa. Cara, se você faz essa uma coisa bem e focado, você está muito melhor do que uma pessoa que tem 50 coisas na lista de tarefa e não faz nada. Ou põe 50 coisas e faz tudo, sabe, de qualquer jeito, para dar conta. Sabe aquela coisa assim, só para dizer que eu marquei na lista, que eu fiz, mas na verdade não fiz direito? Então não confunda as coisas. Não é porque você tem várias coisas, não, nossa, olha, eu sou muito produtivo, tal, minha lista de tarefa é enorme. Cara, você não é legal. O legal é que você tenha menos coisas na sua lista de tarefas para que você concentre a sua energia. Porque você lembra do podcast que eu falei, a única coisa, se você não escutou esse podcast, já escuta, a única coisa no podcast que eu falei para você ter foco, né, e o essencialismo. São 2 podcasts que eu trabalhei bastante sobre isso. Então você tem que concentrar-se no que é essencial para você completar as suas metas e aos poucos atingir o seu objetivo, né? Tenha isso claro, tá? Quando você estiver enchendo demais a sua lista de tarefas, e a gente vai começar agora a falar sobre fazer a lista de tarefas, pense sobre isso. Pense naquilo que você realmente precisa fazer. Tem coisas que você não precisa colocar na sua lista de tarefas. Talvez não é o momento para você pôr. Talvez não é o momento de você se dedicar àquilo, né? Então você pode deixar como uma lista reserva. Então, digamos lá, você tem uma lista de tarefa para atividades da casa, igual eu tenho. Então, você coloca lá, eu tenho que arrumar a caixa d'água e depois eu tenho que arrumar um encanamento que está estragado. Você vai pôr nas listas lá. Aí, depois você tem a sua lista de tarefas do seu trabalho. Eu tenho que enviar um relatório, enviar e-mail e tal. E aí você também pode ter uma lista de tarefas que você coloca coisas para fazer em um determinado fora, ou daqui 5 anos, ou quando sobrar um tempo. Você coloca quando sobrar um tempo eu vou fazer. E aí você coloca ali, né? E aí você define na sua lista de tarefas o que é mais importante. Olha, tudo que é relacionado ao trabalho eu vou dar prioridade. Tudo que é relacionado à casa eu vou dar uma segunda prioridade. Eu não vou entrar muito na questão técnica, tá? Eu vou direto ao ponto. Vamos na lista de tarefas simples. Coisas que você tem para fazer e que você coloca numa lista. E depois você vai lá e tica. Você dá um ok que você cumpriu e não cumpriu. Beleza? Qualquer coisa, se for necessário, vocês mandem um comentário no 67993030488, é o nosso WhatsApp oficial, falando lá que quer saber mais a respeito, né, da questão técnica da lista. Então, vamos chegar aqui. Como criar uma lista de tarefas perfeita? Esse é o ponto, né? Porque já que eu falei tudo isso aí, né, nessa parte introdutória, como que eu faço, professor Piscini, para ter uma boa lista de tarefas que vai me ajudar a entrar em ação, que vai me ajudar a completar minhas metas para atingir o meu objetivo? Esse é o ponto primordial. Então, a primeira coisa que ele coloca aqui, a forma mais simples para começar a sua lista de tarefas é se perguntar por que
cada item está ali? Quais razões para completar aquela tarefa? Cara, isso é o básico. Lembra que eu falei? Não adianta você ter uma lista de tarefas enorme. Eu tinha isso no passado. Tinha um monte de coisa que eu colocava lá, coisa que não tinha nem como eu fazer ainda, eu colocava na lista. E aquilo só me gerava angústia e sofrimento, né? Porque você olha e fala, pô, não completo isso aqui, sou inútil, não vou conseguir. E gera toda aquela carga negativa, né? O excesso de autocobrança que nós temos muitas vezes. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. A primeira coisa é o porquê. O porquê que você coloca aquilo ali. Então, quando você monta uma lista, então digamos assim, que você está aí com o seu papelzinho, listas de tarefas de coisas que eu preciso fazer essa semana. Você vai fazer essa lista. Você começa a colocar lá. Tem que fazer isso, tal. Depois que você faz a sua lista, você volta desde o primeiro ponto. Por que cada item está aqui e qual que é a minha razão para fazer isso aqui? Se você olhar para aquilo e falar assim, cara, não estou a fim de fazer isso aqui, sabe, se gerou dúvida, eu acho que não é para estar na sua lista de tarefas. E não tem problema você tirar fora e falar, não, deixa isso aqui para lá. Não vou fazer não. Não tem sentido. Não está ligado a um objetivo da minha vida, não está ligado a alguma coisa que eu tenho que resolver aqui em casa, não está ligado a nada. Né? E é muito importante quando eu falo isso, e como eu sempre falo na reflexão, você também não pode sair de algumas atividades que você precisa fazer, né, falando, eu não vou arrumar. Isso é um exemplo, né? Digamos que você se incomoda com o encanamento da sua casa lá que está vazando, da sua pia. E aquilo você não gosta e gera problema na sua casa e você tem vários problemas aí na sua família. Arruma aquele cano e tal, e sempre tem uma briga. Aí você fala, não vou pôr nisso aqui porque não está de acordo com o meu objetivo. Na minha visão, eu acho que o ser humano, você como humano, você tem o social, você tem o físico, você tem o mental, você tem o emocional e tudo isso conta. Então, se você vive em sociedade, muitas vezes você precisa fazer algumas atividades, né, quando não na maioria das vezes, para a sua questão social, para que você conviva bem com as pessoas. Né? Você não pode só pensar em você o tempo inteiro. Às vezes você tem que se doar pelo outro ali e falar, não, cara, isso aqui é da minha casa. Eu preciso manter a harmonia aqui na minha casa, com as pessoas. E aí você tem que colocar aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você olha e fala, não quero fazer. O não quero fazer é diferente do porquê que está ali para fazer. Você pode falar, eu não quero ir na academia, acho chato pra caramba. Mas eu tenho um motivo claro, cara. Eu tenho que ir lá porque eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer isso, eu estou num processo de meta. Sei lá, o meu nutricionista falou que eu tenho que fazer, o meu médico falou que eu tenho que fazer. Então não é mais uma questão de querer, é uma questão de que há uma razão clara para um benefício na sua vida. E o mesmo vale para as coisas também da sua casa. Então você tem que sempre olhar para a sua lista com um olhar crítico de fora. Tentar, eu falo sempre tentar porque é muito difícil, não se basear somente nas emoções. Usar a razão também. Tá? Por que eu estou falando somente e não só usar a razão? Porque é difícil a pessoa ser 100% racional. Até quem muitas vezes diz que é 100% racional tem uma parcela de emoção ali, só que não está conseguindo perceber. Mas você tem que usar a razão para poder fazer esta autoavaliação, autocrítica, quando você monta a sua lista. Certo? Aí depois ele coloca ali, listas de tarefas são diferentes de projetos. Projetos requerem mais de uma atividade diferentes das tarefas diárias. Então, por exemplo, digamos que eu falo assim, professor, eu estou montando uma lista de tarefas, eu vou montar minha lista de tarefas, tá? Agora mudei para mim. Eu vou montar minha lista de tarefas lá de produzir um curso, quero produzir um curso novo. Aí eu começo a colocar, fazer o material didático, fazer isso, fazer ementa, fazer as aulas. Isso não é lista de tarefas, isso é um projeto. Então eu tenho que colocar lá, projeto, qual o projeto? Criar um curso novo. E aí eu tenho uma série de atividades que eu faço. É diferente da lista de tarefa. A lista de tarefas são atividades rotineiras. Então você coloca lá, lavar a louça, estudar matéria 3, revisar o conteúdo de física, estudar a matéria do curso de medicina. Você entende? São atividades rotineiras que muitas vezes não tem tanta ligação, exceto pelo contexto que você categoriza. Casa, trabalho, fora de casa. Só isso, mas não são uma série de atividades. Se tem mais de uma atividade, então digamos lá, você fala, eu tenho que... eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que tirar a grama, colocar adubo, trocar as flores, arrumar o jardim, colocar... Já não é uma lista de tarefa isso, já é um projeto, revitalizar o meu jardim.
Esse é um projeto que você dá conta dele. Ah, professor, mas qual que é a diferença de um projeto para uma lista de tarefa? O projeto você vai determinar sempre um horário específico para cumprir as atividades do projeto. A lista de tarefa é uma coisa mais dinâmica do seu dia a dia. Então, digamos assim, olha, todos os dias, na parte da manhã, ou todo sábado pela manhã, eu vou me dedicar ao projeto revitalizar ao meu jardim. Ponto. Né? E aí, todo dia, você tem as suas listas de outras coisas que você vai fazer. Ou você pode deixar, olha, toda parte da manhã eu vou me dedicar ao projeto de fazer o meu TCC, porque o TCC é um projeto, então eu tenho que ler tantas obras, fazer tantas coisas, fazer tanta coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você entende? É isso aí. E aí você vai colocando como projeto. Professor, mas nesse caso estudar também não entraria como projeto? Depende do seu objetivo, né? Se você tem um objetivo específico, ele entra como um projeto. Se é algo mais para a sua vida, como um estilo de vida de estudar todos os dias, entra na lista de tarefas. É só uma questão de conceito aí, tá? Mas é importante deixar claro por quê. Porque às vezes você enche a sua lista de tarefas de atividades que estão agrupadas e parece que você tem um monte de coisa para fazer, mas é tudo relacionado a uma única coisa, que é melhor você deixar separado num projeto. E aí você consegue ir trabalhando. Agora imagina o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Você coloca lá, tenho que arrumar o jardim. Então você vai ficar o dia inteiro envolvido com o jardim, sendo que tinha outras coisas para fazer. Você tinha que sair, você tinha que pagar contas, você tinha que falar com o fulano, com o ciclano. Então você tem que aprender a lidar com isso. Você entende? Para que você faça todas as coisas e você consiga dar conta de várias coisas. Né? Esse é um ponto. Beleza? Outra coisa que ele coloca aqui, coloque uma data limite para cada uma das tarefas em sua lista. Cara, se você coloca lá, vou arrumar o jardim de casa, vou trocar a grama de casa, e não coloca uma data, você não vai cumprir aquilo. O que eu faço geralmente? Então, todo domingo eu tenho minha lista, lá tem várias coisas que eu tenho para fazer, que eu já jogo na lista direto, artigos que eu tenho que escrever, que são projetos, estão separados aqui. Aí o que eu faço? No domingo, geralmente, eu dou uma olhada e começo a separar na semana. Isso eu vou fazer na segunda, isso eu vou fazer na terça, isso eu vou fazer na quarta. E aí eu preencho a minha semana com atividades importantes que eu tenho para fazer. Ah, mas e se surgir alguma coisa? Aí eu vou colocando também. Porque às vezes, por exemplo, completei a semana, mas eu recebi hoje um aviso que amanhã eu tenho que ir no banco. E realmente amanhã eu tenho que ir no banco. E aí o que eu coloco? Ah, eu tenho que ir no banco porque eu tenho que resolver isso aqui. Eu tinha programado para fazer hoje, mas não foi. Hoje eu programei para fazer uma coisa com a minha mãe, isso é verdade mesmo, não deu certo, eu vou ter que fazer amanhã. Então isso é a vida é dinâmica. Né? Colocar uma data não significa que é engessado, você pode alterar aquilo depois, mas você tem uma visão clara, você não fica acumulando coisas. Você entende? A data te dá essa percepção, a data deixa claro para você quando você vai entrar em ação para completar aquela meta, aquele objetivo na sua lista de tarefa. Então ele coloca aqui, a recomendação dele é que para você ter um limite de 7 itens na sua lista de tarefas diariamente, 7 por dia. Essa é a recomendação do autor, do Damon. A recomendação do Stephen R. Covey, que você vai ver, são 3 atividades importantes. Então, cada autor vai ter um ponto. Eu acho que você pode partir do princípio, por exemplo, começar com o 3 do Stephen R. Covey, e aí você vai aumentando. Você fala, pô, 3 ficou fácil, eu consegui dar conta. E aí você vai vendo quando que você faz, você vai reconhecendo o tempo com as atividades, você vai começando a perceber como que você consegue lidar com tudo isso. Tá? 7 é um número legal por dia. Entendeu? Se você levar aí uma hora para cada tarefa, vai dar 7 horas. Mas tem tarefas de meia hora, de 10 minutos, umas que exigem mais. E aí você vai tendo uma visão clara. Isso é bom também você ter. Tá? Se olhar para as atividades e falar, pô, isso aqui eu vou demorar um pouco mais, isso aqui eu vou demorar um pouco menos, isso aqui eu vou me dedicar um pouco mais. Mas já tem um parâmetro para você colocar por dia da semana. Tá bom? Então você monta lá a sua lista de tarefas, né? Durante a semana você vai determinando, olha, isso aqui vou fazer tanto, isso aqui vou fazer na terça, na quarta, igual eu falei que eu faço. E aí ele coloca aqui, ó, fazer uma revisão semanal das suas listas de tarefas é importante para garantir que tudo realmente funcione. É o que eu faço. Então todo domingo à noite dou uma olhadinha na minha lista, falo, ó, tem isso aqui para fazer e tal, e eu vou completando também a minha lista, né? Então
eu tenho aqui meu celular, às vezes, eu tenho que fazer isso aqui. Joga na lista, na caixa de entrada, que eu tenho uma lista de entrada ali, que eu só jogo. Eu uso... professor, o que você usa para lista? Eu uso o aplicativo lista do próprio iPhone. Eu já usei o Todoist, já usei o Wunderlist. Eu mudei para o listas do iPhone porque é o nativo do iPhone. E eu tenho o Mac, então, assim, não tem por que ter outro. Você entende? Eu prefiro usar os aplicativos que já tem mesmo, porque é simples e não envolve muito. É só isso, tá? Mas eu gostei muito do Todoist, eu tinha o plano premium do Todoist, só tirei porque quis usar esse mesmo. E o Wunderlist, né? Eu usava até com a minha esposa o Wunderlist, aí a gente trocou, né? Agora a gente está usando listas, né, para as atividades de casa, e para compras a gente tem a lista do Bring, que a gente usa para fazer a lista de compras. Só, entendeu? Só. Acabou. É o básico que você vai ter. E aí você faz essa revisão semanal para você dar uma olhada no que você faz em cada um dos dias da semana. Ponto. Acabou. Né? E aí ele coloca ali, escolha um dia da semana para fazer suas revisões e atualizar a sua lista. No meu caso é domingo. Domingo é que eu olho tudo que eu faço e já coloco o que eu tenho para fazer. Falo, isso aqui eu tinha colocado, tenho que fazer mesmo, isso aqui é importante e tal. Por que lista vai te ajudar muito? Porque ela vai tirar essa demanda que tem só no seu cérebro, você vai jogar para o papel ou para a ferramenta que você vai usar, seja um aplicativo, seja o que for. E ali você tem um controle maior, você deixa o seu cérebro, a sua mente mais livre para o raciocínio, para a criatividade, para o pensamento crítico, para você produzir alguma coisa ao invés de ficar pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que lembrar disso. Cara, você coloca ali uma notificação e pronto, acabou. Me notifique a tal hora que eu tenho que fazer isso. E pronto. Você joga a demanda para a ferramenta, né, para aquilo que você precisa. E vai viver a sua vida, vai fazer aquilo que você tem que fazer com foco e atenção. Beleza? Aqui está o básico da lista de tarefa. Eu sempre trago aqui no Piscinecast coisas que são importantes para mim. Talvez você tenha pensado assim, professor, ficou muito... Eu não sei o que é lista, né? Mas é que eu procurei fazer esse episódio aqui mais para quem já conhece um pouco de lista de tarefa, para tornar melhor. Como eu disse, se você acha que quer aí um programa de básico de lista de tarefa... Tá? Manda um WhatsApp 67993030488. Você vai falar, professor, faz um podcast, lista de tarefa. O número, pessoal, tá na descrição do podcast. O número também tá na descrição do YouTube. Olha o que você vai fazer agora e é muito importante. Tá? Se você ouviu e gostou, não importa se você está em qualquer aplicativo aí, você está no Spotify, compartilha. A diferença é que se você está no Apple Podcast, votar, colocar ali, dar um comentário, isso ajuda demais o nosso podcast a crescer e eu vou ser muito grato se você fizer isso. Se está no Spotify, no Google, compartilha, seria eternamente grato se você fizer isso também. YouTube, like, comentário e compartilhar, é o básico. Beleza? Lembrando também que o nosso podcast ele chega sempre com o suporte da minha área de cursos, que é o Método 5. O Método 5 agora nós temos um curso voltado para quem quer passar em provas e concursos. Então você pode conferir lá, método5.com. É só acessar método5, tá? É o número mesmo, método5.com. Link também está na descrição do episódio podcast, onde você estiver ouvindo, seja no Apple, seja no Spotify, seja onde for. Espero que você tenha gostado desse episódio, eu espero que eu tenha ajudado você a melhorar aí as suas listas de tarefas e eu vou aguardar o seu contato, tá? Eu quero agradecer muito o pessoal que tem comentado, mandando mensagem para mim no WhatsApp. Nós estamos crescendo o nosso podcast e isso se deve a você que está ouvindo, que muitas vezes compartilha, deixa um comentário, um like. O mínimo que você faz, é de verdade mesmo, uma coisinha pequena que você faz já ajuda esse projeto novo que eu comecei, né, que é o Piscinecast, com esses podcasts aqui. E eu espero que ele cresça ainda mais e eu traga muito mais coisas aqui para enriquecer a nossa vida com reflexões, sejam mais práticas, igual hoje, né, da lista de tarefas, ou um pouco mais, como que eu vou dizer, um pouco mais filosóficas, certo? Então é isso, nos vemos no próximo podcast e até mais.